A enxaqueca, ela é um sinal de tumor cerebral? Essa é uma questão. Muita gente começa, nossa, o que é um sinal de tumor? Dor de cabeça é um sinal? Na verdade, a cefaleia é um dos sintomas mais comuns de dor que a humanidade experimenta, né? Então, essa experiência da dor de cabeça ela é muito frequente, muito comum. Uma das segundas mais frequentes queixas dolorosas. Então, ter dor de cabeça, ter um quadro de enxaqueca não quer dizer um tumor cerebral. Essa confusão ela acontece porque casos de tumores cerebrais muitas vezes são diagnosticados que a pessoa apresenta dor de cabeça. Então, não, enxaqueca é uma doença. Um tumor cerebral é uma outra doença completamente diferente disso, né? Eu posso perfeitamente ter, inclusive, enxaqueca muito mais frequente do que casos de tumor. Mas o importante é saber quais são os sinais de alerta, quais são os sinais de alarme. Quando eu vou me preocupar, né, nessa dor? Então, quando ela surge após os 50 anos de idade, quando ela é acompanhada de déficit neurológico, alterações, né, da força, alterações da sensibilidade, quando ela desperta no meio da noite. Então, eu tenho que procurar esses sinais de alarme para aí sim pensar que essa dor de cabeça deve ser investigada em busca de uma outra causa. E a enxaqueca propriamente dita, muitas vezes está relacionada mesmo com o ciclo hormonal feminino, por isso que ela é mais frequente em mulheres do que em homens? Isso, muitas pessoas inclusive têm essa questão diretamente relacionada ao período do ciclo, né? Que até são pessoas que algumas vezes precisam interromper os ciclos para que o tratamento seja eficaz. E a áurea, ela é um sinal de alerta? Na verdade, a gente tem o alerta é quando, por exemplo, uma paciente que usa um anticoncepcional oral e apresenta o sinal da áurea, aí a gente tem que conversar, né, para procurar um outro método contraceptivo, porque sim, oferece um maior risco. Não necessariamente todo mundo que tem uma enxaqueca com áurea que vai ter uma complicação trombótica ou alguma coisa, mas ela é um sinal de alarme. Então a gente tem que procurar se existem outros fatores de risco associados para ir tratar adequadamente e evitar alguns medicamentos. E quando a gente fala de depressão, que é uma questão muito presente na nossa sociedade atual, os quadros de depressão, principalmente essas depressões recorrentes, assim, quando a pessoa fica um longo período em depressão, com um transtorno, ela pode vir a apresentar uma dor crônica? A depressão pode levar a uma dor crônica? A gente tem muito a questão da emoção e a dor. Na verdade, não que a depressão leve à dor crônica, né? Mas sim, a gente, com esses transtornos de humor, eu posso ter uma piora do quadro da dor crônica, né? Então, a gente tem muita ligação com a parte afetiva, né? Nossa parte de memória da dor, a emoção e a dor. Inclusive porque esses circuitos, eles se comunicam. E outra coisa, a gente sabe que quando está uma pessoa no período depressivo, fica mais sedentária. Então, a gente para a atividade física, que o sedentarismo ele é ruim para a dor. Altera os seus hábitos de sono. O sono é muito importante para a qualidade de um sono e dor, estão muito relacionados, né? Então, sono sem qualidade piora a dor. Então, a gente tem tudo isso, né? Essa interpretação da dor também pode mudar, mas o seu comportamento muda, seus hábitos mudam, piorando o quadro doloroso. E é verdade mesmo que existe um linear de dor? Que as pessoas, elas apresentam uma percepção diferente com relação à dor? De repente, duas pessoas podem, sei lá, ter uma lesão e uma pode sentir uma dor maior, ter uma percepção de dor maior do que a outra pessoa? Isso é muito interessante. Eu participei, como voluntária de um projeto, avaliando o limiar de cada pessoa. Tá. Então, muito interessante. Eu e um colega também neurocirurgião, nós passamos pelos mesmos testes para a gente ver de forma objetiva o quanto realmente é possível quantificar esse limiar, sim. Existe uma variação individual. A dor é completamente subjetiva, tá? Então, a gente está falando de um fenômeno que ninguém pode quantificar a dor de outra pessoa. Por isso que nas avaliações que são feitas por meio de testes, quem quantifica é quem sente. Então, são feitos testes e o paciente, o voluntário, né, no caso, ele quantifica a sua dor. Então, sim, ela pode variar. Um mesmo estímulo, uma mesma intensidade. Por isso que é interessante com os testes. Porque o que aconteceu comigo foi mais sério. O que aconteceu... Não, quando a gente está participando desse tipo de trial, você recebe exatamente o mesmo estímulo. Então, aí é possível avaliar bem essa variação interindividual. E eu acho que é por isso que quando a gente está internado, me veio isso, tá? De pessoas, de você estar junto com alguém que está internado, o médico, geralmente, quando ele pergunta, ele fala de 0 a 10.
Porque talvez ele esteja tentando ali mensurar para ver que dosagem de medicamentos usar, porque eles nunca duvidam, eles não pegam e falam, não, você não tá com dor. Mas geralmente eles falam de 0 a 10, quanto que é a dor que você tá, principalmente num pós-cirúrgico e tudo, para acho que fazer essa administração do fármaco de acordo com o linear de dor. Isso, a gente chama isso de escala visual analógica. E a gente tem isso, inclusive, para criança, só que a criança não sabe quantificar exatamente em numérico, então a gente dá as carinhas para ela se reconhecer. Então, nós usamos muito essas escalas. Então, por meio dessas escalas, a gente usa as escadas analgésicas, que são os degraus, que a gente vai utilizando os medicamentos conforme o nível de dor, o nível da intensidade ou a força, né, a potência do medicamento que vai ser usado.